Olá pessoal, continuando nossa série de vídeos sobre a tabela periódica, vou falar para vocês hoje sobre metais, ametais, gases nobres e o famoso hidrogênio. Essa classificação é bem importante. Além disso, falar das famílias, o nome das famílias e relacionar o número das famílias com os elétrons de valência. Olhando a tabela periódica, é visível perceber que a grande maioria dos elementos são metálicos, possuem características de metais, possuem propriedades de metais. Nós já veremos quais são essas propriedades de forma geral. Em seguida, temos os ametais em amarelo. Eles são não metais, eles têm as propriedades físicas e químicas opostas aos dos metais. Depois nós temos os gases nobres em vermelho, que é a última coluna da tabela periódica, tem propriedades específicas. E o átomo de hidrogênio, que é um elemento que fica à parte na tabela periódica por suas particularidades. As propriedades dos metais. De forma bem geral, os metais possuem alta densidade, alto ponto de ebulição e alto ponto de fusão. Eles possuem uma característica bem importante, que são bons condutores de calor e de eletricidade. São maleáveis, pois formam lâminas, e dúcteis, pois formam fios. Os metais também possuem grande tendência em ceder ou perder ou doar elétrons e, portanto, formam cátions. Essa informação aqui vai ser bastante importante para o decorrer da nossa disciplina, onde nós vamos falar sobre ligações químicas. Além disso, os metais são sólidos a temperatura ambiente, exceto o mercúrio, que é líquido, e também possuem brilho característico. Os ametais, no entanto, eles também podem ser chamados de não metais. Eles possuem as características, ou melhor, as propriedades opostas aos dos metais. Possuem grande tendência em atrair, ou seja, receber elétrons, e, portanto, receber carga negativa. Recebendo carga negativa, formam espécies carregadas negativamente, que nós conhecemos como ânions. Não são bons condutores de calor e nem de eletricidade, e também não possuem brilho. Percebam que essas características são exatamente o oposto das propriedades dos metais. O hidrogênio, embora esteja na coluna 1, que é a coluna de metais, ele não é considerado um metal. Ele tem algumas características, propriedades que distinguem de todos os outros elementos da tabela periódica. Os gases nobres, a última coluna da tabela periódica, eles têm como característica principal serem gases a temperatura ambiente e uma característica bem importante é que eles são inertes, ou seja, eles não têm a tendência de formar ligações químicas. Alguns nomes específicos para algumas famílias e algumas séries da tabela periódica. A família 1 também pode ser chamada de metais alcalinos. A família 2 pode ser chamada de metais alcalinos terrosos. A família 16, que é a família do oxigênio, pode ser chamada de calcogênios. A família 17 pode ser chamada de halogênios. A família 18 pode ser chamada de gases nobres. Temos também, na literatura, os lantanídeos ou lantanoides, que são os elementos abaixo da tabela periódica, como metais de transição interna. É a primeira das duas linhas que ficam embaixo da tabela periódica. São os lantanoides, ou lantanídeos. Embaixo, na segunda linha, tem-se os actinídeos, ou actinoides. Além desses, tem mais uma série de metais das terras raras, que é bastante visto aí na literatura. São os metais que englobam os lantanídeos, lembrando que é a primeira linha das duas embaixo da tabela, além do escândio e o ítrio. E para finalizar, vou mostrar para vocês a relação entre o número das famílias e o número de elétrons de valência. Estou indicando aqui como elétron de valência, abreviando E de elétron, V de valência. Esse hífen sobre o E
significa uma carga negativa. Lembrando que o elétron é uma espécie, é uma partícula carregada negativamente. A primeira coluna dos metais alcalinos possui um elétron de valência. Então, família 1, 1 elétron de valência. Metais alcalinos terrosos, família 2, 2 elétrons de valência. A família do boro, família 13, 3 elétrons de valência. A família do carbono, família 14, 4 elétrons de valência. A família 15, que é a família do nitrogênio, 5 elétrons de valência. A família 16, que é a família do oxigênio, também conhecida como os calcogênios, possuem 6 elétrons de valência. A família 17 dos halogênios possuem 7 elétrons de valência. E a família dos gases nobres, ou a família 18, possui 8 elétrons de valência. Levando em consideração os outros elementos da tabela periódica que sobraram aqui, que são da família 3 à família 12, nós não podemos relacionar o número da família com o número de elétrons de valência. Nem esses elementos aqui embaixo da tabela periódica, que são os metais de transição interna. Para se determinar o número de elétrons de valência para esses elementos, deve-se fazer a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia, e em seguida fazer a organização em ordem geométrica para, assim, determinar a quantidade de elétrons de valência desses átomos. Certo, pessoal? Até a próxima.